Olá, eu sou Clélio Berti e quero falar com você hoje a respeito de respiração e emoção. Esse é um dos nossos vídeos que são vídeos mais longos. Esses vídeos mais longos são destinados às pessoas que de fato querem um aprofundamento. Se for o seu caso, parabéns! Você quer desvendar as suas emoções. Eu gosto de pessoas assim. Quando eu falo de respiração e emoção, você não se preocupe com a minha colinha. Aqui no vídeo não fica tão bom, não fica visível, mas não se preocupe, que o propósito é só nos orientar, nos dar a sequência adequada para que a gente faça esse vídeo de uma forma bacana, legal. Por que respiração e emoção? É interessante a gente conhecer a razão por que fazemos algo ou deixamos de fazer. Se de fato, quando você fizer algo, se você de fato tem uma razão significativa ali para você fazer, fica muito mais fácil fazer. Se você quer fazer algo, mas não sabe exatamente onde aplica, ou como aplica, ou quais os resultados, a tendência é isso não caminhar de uma maneira positiva. Respirar tem tudo a ver com a emoção. E para um ser humano que queira melhorar as suas emoções em vários setores, por exemplo, uma pessoa que tem explosões emocionais e que quer explodir menos ou quer parar de explodir, na linguagem popular, os pitis. E aí eu faço uma advertência ao pessoal de outros países, Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde, que são países que também se fala o português, mas um português levemente diferente. Então, pode ser que tenha uma ou outra expressão que nós utilizamos aqui no Brasil e que vocês não utilizam, mas isso faz parte do processo. E se você quer reduzir explosões emocionais, você quer controlar, administrar melhor as suas emoções, porque sente determinadas emoções muito pesadas. Ninguém disse para você não sentir aquilo, é você que não quer sentir aquilo, ou porque a sua emotividade é muito rasa, sente pouco, a vida é mais ou menos a mesma coisa, não sente muita alegria aqui nem ali, também não sente muita tristeza. Enfim, se você quiser administrar as emoções, para que você tenha uma emoção, uma emotividade mais rica ou mais adequada, para que ela não saia do seu controle tão facilmente, a respiração é uma ferramenta poderosa. É essa a razão do nosso vídeo de hoje. Um dos caminhos para administrar o mundo emocional. Evidentemente, as emoções, o mundo emocional é muito rico e existem várias técnicas, vários caminhos para você conseguir isso, para administrar, para controlar as suas emoções. Hoje, utilizaremos um caminho. Quando eu escolho um caminho e não outro, se para você respirar é fácil, esse caminho é para você. Se para você respirar é difícil, modificar a respiração, controlar a respiração é difícil, pode também ser um caminho, pois à medida em que eu desenvolvo uma respiração mais adequada, eu melhoro vários setores na minha vida, não só a respiração, mas muitas outras coisas. Pois bem, continuamos. Respiração e controle emocional. Uma das coisas muito interessantes de reparar em relação à emoção é que cada estado emocional tem um estado respiratório equivalente. Por assim dizer, um estado respiratório. Significaria dizer assim, se eu estou com medo, por exemplo, eu tenho um tipo de respiração. Se eu estiver com ansiedade, eu terei um outro ritmo respiratório. Evidentemente que alguns ritmos são parecidos. O medo e a ansiedade têm ritmos muito parecidos. Mas se eu sinto tristeza, eu tenho um outro ritmo emocional, outro ritmo respiratório. A respiração
ela tem uma conexão muito profunda e muito direta com as emoções. Significa dizer que se eu compreender perfeitamente o meu mundo emocional, eu consigo compreender as emoções. E se eu compreender as emoções, eu consigo compreender se eu consigo compreender a respiração, eu consigo compreender também a respiração. Uma coisa tem tudo a ver com outra. Significa dizer que se eu mudo o meu estado emocional, se eu estivesse num estado de tristeza e passasse para um estado de alegria, mudando a minha emotividade, naturalmente a minha respiração altera. E aí nós temos um caminho de via dupla. Se eu alterar as emoções, eu modifico a respiração. Também, se eu modificar a minha respiração, eu afeto, eu altero as minhas emoções. E esse é o grande truque. Numa direção a coisa é rápida. Se eu mudar a minha emoção, naturalmente, rapidamente, a respiração se modifica. Porém, para eu alterar a minha emotividade, para eu alterar o meu estado de emoção, o meu estado emocional, a partir da respiração, não é tão rápido e não é tão direto. Exigirá aí um certo treino, mas será amplamente possível. A boa notícia é essa, não tem problema, qualquer um que treine o suficiente conseguirá. Portanto, a primeira compreensão é entender a relação entre ritmos respiratórios e ritmos emocionais. Geralmente, os estados emocionais não bons, os estados emocionais negativos, eles levam para uma respiração, geralmente, ou acelerada, ou superficial, mas não abdominal, superficial, geralmente torácica, ou uma respiração presa, retida, de uma amplitude relativamente baixa. Estados mais nobres, um estado de foco, de uma descontração, de um estado de relaxamento ativo, como estamos agora, estamos conversando, batendo papo, mas estamos relaxados. A respiração tende a ser uma respiração mais profunda, mais cadenciada. Cadenciada, o que eu quero dizer? Uma respiração que segue o ritmo biológico. Uma respiração, então, mais profunda, mais cadenciada, mais ritmada. Embora você não procure um ritmo, mas ela tem um fluxo natural, leve, fluido. Alguns estados, como a descontração profunda, equivalente a um sono profundo, mas um sono profundo sem sonhos, ou sem pesadelos principalmente, um sonho profundo, a respiração é puramente abdominal e bem leve. Observe um bebê dormir. Bebê geralmente tem uma respiração mais natural, mais biológica. Com o crescer, quando nós nos tornamos adultos, com as cicatrizes que a vida nos coloca, com as circunstâncias que passamos, os traumas, a respiração geralmente é afetada de maneira ruim. Incluímos outros ritmos respiratórios não tão naturais, não tão biológicos, por conta para suportar os nossos estados emocionais. Com isso, eu tenho uma grande regra geral. De maneira geral, para termos respirações, para termos um mundo emocional bom, um estado de foco, de relaxamento, de centro, eu preciso de uma respiração ampla, profunda e no ritmo dela, não pode acelerar. Os estados emocionais
mais negativos, por exemplo, ansiedade, medo, estados mais agressivos nesse sentido e que deixam o indivíduo em perigo, tendem a ser ritmos acelerados. A velocidade da inspiração e expiração aumenta. A respiração torna-se acelerada. E pode se tornar principalmente torácica. Ela é acelerada e mais em cima. Por isso, quando eu quero modificar o meu estado emocional, com essa ideia geral, você já tem uma ferramenta extraordinária. Por exemplo, o indivíduo que está triste. A tristeza é um sentimento de encolhimento, é um sentimento que joga você para dentro. A respiração encurta, fecha. Usando a regra geral, se eu fizer uma respiração profunda, ampla, no ritmo dela, sem acelerar, mas sem retardar, pronto. Eu começo de um processo de encolhimento, eu entro para um processo de expansão. Por outro lado, um estado de ansiedade, de medo, a respiração fica acelerada, fica rápida e em cima. Se eu fizer uma respiração ampla, profunda e no ritmo dela, sem acelerar, pronto. Eu começo a enfrentar esse mundo emocional que eu não quero. Eu não quero estados de ansiedade, eu não quero estados de medo, eu não quero estados de tristeza. Portanto, com esta regra geral, com esta percepção ampla, você tem um caminho sólido e seguro. Na dúvida, se eu não sei o estado de emocional que eu estou sem identificar corretamente, mas eu quero um estado de sobriedade, um estado de leveza, um estado de centro, um estado de paz, eu faço uma respiração ampla, profunda e no ritmo dela. E aí daqui a pouco eu falarei um pouco mais de ritmos respiratórios. E aí você diz, mas parece muito fácil. É só pegar, respirar um pouco e a coisa muda. Parece fácil, mas não é. A notícia boa é que é simples. Você percebe que não há um conhecimento tão hermético, tão fechado assim. É simples, mas é difícil. E a diferença está que, para que eu possa fazer uma respiração para afetar o mundo emocional, às vezes, dependendo, claro, cada estado emocional, se eu estou com medo pequeno, um medo bobo, é uma coisa. Se eu estou com grande medo, é outra coisa. Se a energia do meu estado emocional, o que eu quero dizer, se a energia do meu estado emocional é forte, é intensa, eu preciso respirar por um bom tempo. Lembre-se daquela ideia. Se eu mudo a minha emoção, o ritmo respiratório muda facilmente, rapidamente. Mas mudar a minha emoção através dos meus respiratórios, eu tenho que praticar o respiratório por um tempo suficiente. Então, preciso de um treino prévio de respiração. Se eu quiser mudar a minha emoção, apenas, utilizando a respiração, apenas quando eu entro no estado emocional que não me interessa utilizar a respiração, se eu não tenho um treino antes, não vai funcionar. Eu estou aqui para dizer para você o que funciona, não o que é fácil. O caminho que funciona nem sempre é o mais curto, às vezes é, mas ele precisa de, na maioria das vezes, precisamos, para afetar o mundo emocional, nós precisamos de um treinamento prévio. Vamos mais adiante, lá no final eu darei um exercício bacana para você, na verdade 2. Portanto, relembrando, se eu tenho ritmos emocionais
e ritmos respiratórios, afetando um, eu afeto o outro. Ok? Uma outra coisa interessante é você conseguir utilizar a respiração para controle emocional em momentos críticos. Isso é muito relevante, porque você conhece, você sabe o prejuízo que dá uma explosão emocional. Talvez você nunca tenha tido uma explosão emocional, mas não é a regra. As pessoas têm, geralmente, explosões emocionais. De dois tipos. Algumas pessoas explodem para fora, descarregam aquela emoção por uma desavença ali na outra pessoa. Isso é extremamente desagradável e traz muito prejuízo. Se for numa relação afetiva, uma descarga emocional dessa natureza traz sequelas. Se você quer construir relacionamentos bons, positivos, faremos um vídeo sobre isso, aguarde. Se você quiser relacionamentos positivos, não pode ter muitas brigas. Se você tiver muitas brigas com o cônjuge ou com as pessoas que você gosta, você destrói esse relacionamento. Então, se você tem uma explosão emocional no ambiente de trabalho, fica chato. O ambiente fica contaminado, fica pesado. Não vale a pena. As explosões emocionais não valem a pena. E aí, então, como controlar uma explosão emocional em momento crítico? A primeira característica importante é, depois que você entrou no estado emocional, não controlar mais. Aí é só para a próxima. Paciência. Isso você tem que observar o seguinte. Primeira coisa é você observar quando você tem suas explosões emocionais. Quais são as pessoas que tiram você do sério? Aí você começa a restringir o universo. Em que momentos eu perco as estribeiras, perco a paciência? Em que momento eu tenho explosão emocional? Observação. Feito isso, o segundo passo é observar como a coisa acontece. Se você reparar, quando nós brigamos com alguém e com essa mesma pessoa, geralmente as brigas têm o mesmo fluxo. A situação é diferente. As palavras são diferentes, porém nem tanto. Em algumas situações, as palavras, depois que elas começam a briga, elas se repetem. Então você precisa observar esse fluxo. A pessoa me diz uma coisa, a minha emoção afeta. Aí eu digo uma outra coisa que afeta dela. Daí ela me responde com uma outra coisa e aí eu perco a paciência. Esse fluxo. Como funciona? E aí você terá de trabalhar a respiração enquanto der tempo. Se você percebeu que a emoção começou a afetar no sentido de uma explosão emocional, você começa a entrar num estado crítico que levará à explosão emocional, você tem que parar enquanto a sua emotividade ainda está sob controle, ainda está baixa. E aí utilizar a respiração. Um caminho bom é fazer respirações profundas desse estilo. Você inspira, retém alguns instantes com os pulmões cheios. E é interessante, só de você fazer a respiração profunda e reter com os pulmões cheios, o fluxo da conversa já reduz. Enquanto você respira, enquanto não dá para conversar, o fluxo já modifica. E aí você observa uma outra característica. Se você pode fugir ou não fugir da situação. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho, conversando numa reunião, você não tem alternativa, tem que ficar na reunião.
E aí então, respira, retém alguns instantes, e aí você pode ter uma saída. Esse assunto, por exemplo, esse assunto, será que nós não poderíamos conversar depois? Terminar? Uma opção. Desvia o assunto. Joga para um caminho mais leve. Vamos conversar sobre outras coisas, em outras palavras. Suponha que isso não seja possível. Você está numa reunião e o assunto tem que ser discutido. Fale menos. Inspire, retenha alguns instantes e lembre-se, se eu explodir, é mais prejuízo que vantagem. Não vale a pena. Converse menos. Numa relação afetiva, por exemplo, você com seu namorado, com sua namorada, com seu cônjuge, repare que as desavenças emocionais têm um fluxo. Eu digo uma coisa, ela diz uma coisa, a emoção começa a afetar, começa a ficar mais densa, mais alta, mais forte, e logo vem as agressões, a explosão. Mesma ideia. Como que acontece? Em que momentos? Observação. Segundo, quando esse momento começa a acontecer, eu percebo que a minha emoção começa a afetar, para ficar mais forte, mais intensa, levará para uma explosão, eu respiro, retenho e penso. Só terei se eu explodir, é mais prejuízo que lucro. É desvantajoso. Eu vou agredir uma pessoa que eu amo, depois tenho que pedir desculpas, não vale a pena. E diz para a pessoa, meu amor, vamos conversar isso sobre depois? Eu não estou muito bem. Estou ficando aqui meio tenso, desnecessariamente. Não quero agredi-la. Aí depois a gente conversa. Deixa eu me acalmar e depois a gente conversa. Farei um vídeo sobre linguagem da conciliação e linguagem do conflito, que é justamente para evitar desavenças, brigas, utilizando um outro caminho. Por isso que eu disse no início desse vídeo que a respiração é um caminho, que se você usar o único caminho, talvez dê certo para você, mas o legal seria utilizar esse caminho combinado com outras alternativas, e nesse vídeo, a linguagem da conciliação e a linguagem do conflito, eu explicarei melhor exatamente essa ideia, mas dou essa primeira dica. Você puxa a responsabilidade para si, no sentido em que você não está confortável para conversar aquilo e que você caminha para uma explosão emocional e você não quer explodir. Se você coloca a culpa no outro, você está nervosa. Pronto, a briga está feita, não precisa dizer mais nada. Agora, se você diz, eu estou um pouco nervoso, hoje eu não estou bem para conversar esse assunto, você puxa a responsabilidade para você. Você deixa o outro livre. Talvez quando você entra numa sintonia, não de conflito, mas uma sintonia de conciliação, desarma a outra pessoa. Mas isso é para outro vídeo. Aguarde, agora o de hoje é sobre respiração emocional e emoção. Respire, retenha alguns instantes, deixe o outro falar. Enquanto você respira, e aí você solta essa opção. Eu não estou bem. Pronto. Geralmente funciona. Evidentemente que você tem que fazer isso antes da sua emoção chegar num determinado nível. Depois que você ultrapassou um patamar, ninguém mais segura. Evidentemente, a coisa é bem... tem um outro elemento aqui que eu quero só alertar. Não vamos discutir isso hoje. Evidentemente que isso tem um conteúdo interno. A coisa não é só respirar. Por exemplo, se a pessoa fala para mim coisas que me afetam profundamente, vamos supor que eu tenho um problema de autoestima, por hipótese, a pessoa começa a martelar
dizendo palavras ou gestos ou atitudes que massacram a minha autoestima, é um ponto muito vulnerável meu, é muito difícil segurar. É muito difícil segurar. Então, na verdade, o controle emocional precisa também, além da técnica, além de você respirar e outras, linguagem de conciliação, linguagem de conflito e outras técnicas que nós abordaremos ao longo do tempo nos nossos vídeos, você precisa também um conteúdo interno, uma percepção que você tem de si mesmo, das suas fraquezas e o que afeta. Na medida em que nós reduzimos essas fraquezas internas, quando, por exemplo, uma pessoa de uma estima muito baixa, qualquer crítica ela fica abalada, qualquer comentário ela desmorona e aí revida. Se essa pessoa aumenta a autoestima, só de aumentar a autoestima, ela já brigará menos, ela explodirá menos. Então, evidentemente, você percebe a diferença? Quando eu aplico a mesma técnica, a respiração, inspiro, retenho, numa pessoa com a estima muito baixa, a técnica produzirá um efeito também muito baixo. Numa pessoa com a autoestima elevada, uma autoestima positiva, é muito mais fácil aplicar a técnica. E essa observação eu queria fazer, que a técnica é uma parte da resposta, uma parte importante, uma parte que soluciona muitos conflitos, mas não solucionará todos. É preciso um trabalho interior, uma solução de algumas deficiências mais importantes para que a técnica tenha uma aplicação mais ampla, mais positiva, com resultados mais expressivos. Então, em momentos de conflito, em momentos que não são de conflito, de momentos estressantes, a redução através da respiração se dá principalmente por uma prática que seja anterior. Para eu aplicar a respiração, eu preciso já ter um treino. Se eu não tiver esse treino, vai dar certo? Em alguns casos. Não adianta ter aquela perspectiva que vai dar certo sempre, que não vai. Além disso, o treino prévio da respiração provoca um outro efeito muito relevante. Ele vai atuar na sua emoção interna. Se a sua autoestima é baixa ou muito baixa, com um treino de respiração, vai aumentar a autoestima. Se você sente tristeza com uma certa frequência, se você fizer um treino de respiração consistente, vai reduzir os estados de tristeza, vai reduzir os estados de ansiedade e assim sucessivamente, vai ampliar os estados de felicidade. Então, esse treino de respiração não é só para você evitar os conflitos, mas sim para você modificar os estados internos anteriormente de uma maneira positiva, e aí os conflitos serão menos e os meus estados emocionais serão mais positivos. Bom, aqui ensinarei nesse vídeo 2 exercícios. Um é o respiratório do ritmo acelerado, que é assim: você contrai e solta o abdômen respirando pelas narinas, assim, ó. Reparou? Eu contraio e solto o abdômen, contraio e solto, e esse contrair e soltar faz com que o ar entre e saia rapidamente. Repetindo. Eu contraio o abdômen, contraio e solto, no mesmo ritmo. Esse ritmo respiratório é muito interessante para jogar o indivíduo para cima. Estados de tristeza, autoestima baixa, estados depressivos, todos esses estados para baixo, esse respiratório permite uma melhora. Se eu tenho estados de tristeza frequentes,
por exemplo, com a constância dessa respiração, desse exercício, isso começa a afetar significativamente a minha vida, meu cotidiano. Então, o que? Mais uma vez repetindo, não adianta você fazer isso quando está triste. A menos que você tenha uma prática constante, consistente, e aí sim, no momento que eu estou triste, eu estou depressivo, aí eu utilizo a técnica, tudo bem. Mas é preciso combinar esses usos específicos, pontuais, com uma prática. Alguma coisa em torno de 3, 4 vezes por semana. Um número bom, não precisa muito tempo, talvez uns 10 minutos, 5 minutos, entre 5 a 10 minutos. Você senta, a coluna alinhada, estendida, você faz. Faz uma sequência, aí cansou. Você, por exemplo, fez aí 30 segundos. Cansou. Faz uma respiração profunda, descansa e continua. Esse respiratório pode trazer tontura. A tontura não causa nada, mas é um processo de hiperventilação. Essa tontura, geralmente, ela traz um estado agradável, e se for agradável, tende a ser muito agradável, ou um estado muito ruim. É engraçado isso, porque essa respiração, quando eu posso não sentir nada, muitas pessoas não sentem nada, e algumas pessoas sentem tontura. Essa tontura geralmente não passa desapercebida. Ou ela é muito boa, ou ela é muito ruim. Isso é engraçado quando eu converso com os meus alunos. Sentiu tontura? Senti. Aí eu faço a segunda pergunta. E aí, é agradável? Ela diz, mais ou menos. Eu sei que é ruim. Às vezes as pessoas não dizem, não dizem expressamente, é horrível. Mas geralmente, quando se sente tontura, ou é muito boa, ou é muito ruim. Sentiu tontura, se for muito boa, você pode brincar com isso. Se for ruim, você para imediatamente o exercício. Ok? Evidentemente, esse exercício, se você for fazer com uma certa constância, é muito interessante você fazer primeiro, antes de começar, fazer uma consulta com o médico, para ver se a sua saúde está boa, porque pode ser que tenha uma contraindicação, e aí você, ao ir no médico, se você tiver algum problema que contraindique esse exercício, o médico dirá para você, e aí você não faz. Ok? Um outro exercício é a da respiração ritmada. Esse exercício, a grosso modo, seria assim. Você inspira em 4 segundos, retém em 8 e expira em 4. Inspira contando 4 segundos, inspira 1, 2, 3, 4. Retém com os pulmões cheios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E expira contando 4. 1, 2, 3, 4. Ok? E repete. Também um exercício que pode fazer aí, você pode fazer 5 ou 10 minutos por dia. Então, se você fosse fazer esses 2 exercícios, um dia você pode fazer um, outro dia você pode fazer outro, ou fazer um pouco de um e um pouco do outro. A respiração ritmada, ela é extraordinária, porque ela leva o indivíduo a estados sóbrios, serenos, felizes de consciência. Evidentemente, para que a gente consiga incorporar isso, precisa do treino. Esse exercício é fenomenal, bárbaro, extraordinário. Inspire em 4 segundos, retém 8, expire em 4. Para os praticantes mais antigos, mais adiantados, tem outros ritmos. Esse aqui é um ritmo simples. Reter com os pulmões cheios não é uma coisa boa para cardíacos. Então, se você tem algum problema no coração, alguma coisa,
tem que ir com muita calma nesse exercício. Talvez não reter. Independente de você saber que tem algum problema ou não, antes de começar a sua prática, uma prática que você fará com consistência, sempre fazer a consulta médica para ver se não há nenhuma restrição médica. Se não houver, você faz esse exercício que provocará transformações muito significativas. Aí, assim, quando entra no mundo, se você tem esse treino anterior, prévio, será relativamente fácil você aplicar isso e controlar a emoção para que você não tenha uma explosão, aquelas coisas desagradáveis. Ok? Observação final. Técnica é uma parcela da nossa resposta. Então, quando eu falo que respiração e emoção tem tudo a ver, de fato tem. Se eu faço só respiração para afetar o meu mundo emocional, eu vou conseguir, numa determinada proporção. Essa determinada proporção pode ser maior ou menor, dependendo do meu perfil. Quem sou eu? Da minha história, dos meus tombos do passado, dos traumas que eu carrego. E aí, quando você combina, para que a solução seja ampla, é preciso afetar, formas de afetar esse mundo interno. A respiração por si só, ao você fazer esse exercício com constância, 3, 4 vezes por semana, não precisa mais que isso, mas com constância, por anos a fio, vai melhorar significativamente esse ambiente interno. Evidentemente que aí, além disso, você precisa de direcionar a sua mente. Se eu faço uma respiração com um direcionamento interno, para que eu quero aquilo? Onde está meu coração quando eu respiro? Se eu quiser apenas melhorar a minha saúde, eu só melhorarei a minha saúde. Mas se eu respiro com a intenção de vencer os meus limites, de transcender, de me superar, eu conseguirei. Então não basta respirar, é preciso que enquanto você respire, você coloque na sua intenção, no seu direcionamento, a razão que leva você a fazer aquilo, uma razão significativa, nobre, positiva. Ok? Muito obrigado por você chegar até o final do nosso vídeo. Gostou? Faça assinatura do nosso canal no YouTube, curta a nossa página do Facebook. E assim, você e eu estaremos muito mais próximos. Deixe os seus comentários. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu aprendo muito. É muito comum que a gente tenha observações muito interessantes, significativas, maneiras diferentes de ver essa realidade. E eu aprendo muito com os comentários, com as sugestões. Elas são muito bem-vindas e eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.